Boa tarde aos irmãos que se encontram aqui nessa tarde. Boa tarde, ou boa noite, né? Na verdade, já vai, quando os irmãos que não estão aqui forem participar do culto, já será boa noite. Que a graça, a misericórdia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, seja com cada um de nós. Estamos reunidos para adorar o nosso Deus. E o Salmo de número 148, peço aos queridos que se coloquem de pé, para que possamos fazer a leitura do Salmo de número 148. Você também na sua casa pode acompanhar essa leitura, pode fazer junto conosco esta leitura. O Salmo 148 diz assim: louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes, que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, porque lhe é chegado. Aleluia, aleluia. O texto que nós lemos, ele diz que toda a natureza, animada e inanimada, louva e adora o nosso Deus. Nós, porém, somos a coroa da criação de Deus. Então, nós temos um compromisso muito maior com Deus, de louvar o Senhor, de cultuar o Senhor, mas de fazer isso em espírito e em verdade. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesta noite. Eu quero pedir ao nosso irmão, o Henrique, que ore a Deus, pedindo que o Espírito Santo do Senhor nos conduza neste momento de louvor e adoração ao nosso Deus.
Amém. Os queridos podem assentar-se. Eu quero convidá-los, mesmo assentados, a abrirem suas Bíblias, lá no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, o capítulo é o capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, o capítulo de número 3. Faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 6, depois do versículo 14 até o versículo 22. A palavra do nosso Deus diz assim, no capítulo 3, no versículo 1 do livro do Apocalipse: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que vocês realizam, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as suas obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andaram comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Que dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor das nossas vidas, só o Senhor
merece, só o Senhor requer de nós louvores e adoração, mas o Senhor fala conosco também através da tua palavra. E eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através da tua santa, bendita e gloriosa palavra. Que esta palavra seja viva na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, dois fatos a respeito dos textos que lemos. Esses dois textos falam a respeito de duas igrejas que fazem parte das chamadas 7 igrejas da Ásia. E os irmãos conhecem muito bem, que há uns tempos atrás nós fizemos um estudo, né, a respeito dessas 7 igrejas. E estas igrejas são igrejas reais, igrejas que de fato existiram, né, que de fato adoravam a Deus, eram igrejas plantadas na cidade de Sardes e na cidade de Laodiceia. É comum no nosso dia a dia nós ouvirmos expressões como: as aparências enganam, nem tudo que reluz é ouro. É normal a gente ouvir às vezes as pessoas dizendo a respeito desses, falando esses ditados. Esses ditados populares ensinam que o homem pode ser traído pelas aparências. Nós podemos ser traídos pela aparência das coisas. São expressões que advindas das experiências dos seres humanos, com muitas vezes, né, por muitas vezes ter sofrido grandes decepções, sofrido grandes perdas, por confiar na aparência. É na compra, queridos, de um produto adquirido em função da sua aparência, né, da sua beleza, sem de fato procurar saber do que se trata aquilo. E aí quando nós compramos e quando nós vamos usar aquele aparelho, nós chegamos à conclusão que ele é inútil, que ele não tem tanta utilidade, mas era bonito. Aí eu comprei. Fui enganado pela aparência. É nas relações interpessoais, quando confiamos na aparência das pessoas, e essas nos decepcionam, nos enganam e nos magoam. Quantas pessoas, né, sofrem tudo isso, por quê? Porque confiou na aparência daquela pessoa, naquilo que ela dizia que era, mas de fato ela não era nada daquilo que parecia ser. Enfim, queridos, são várias as experiências do ser humano que resulta em ditados populares, né, e cheio de significado, porque fazem parte da experiência dos seres humanos. Se nós formos buscar a fundo como nasceu determinados ditados, nós vamos ver que isso foi fruto da experiência que o ser humano teve, né? No livro dos Provérbios, lá no capítulo de número 16, no versículo 25, alerta-nos com relação ao perigo de estarmos enganados com relação àquilo que julgamos estar correto. Que julgamos estar correto. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Caminhos que aparentemente são bons, mas no final se transformam e se traduzem em caminhos enganosos, caminhos de morte. Mas, queridos, o mais terrível de tudo é que o diabo consegue muitas vezes fazer que esse viver de aparência seja algo inconsciente na vida do indivíduo,
mas na vida da comunidade também. Porque uma comunidade, uma igreja, ela pode estar vivendo como comunidade de aparência. Vivendo de aparência. Um exemplo que nós temos na palavra de Deus, a respeito de pessoas que viviam de aparência, mas que inconscientemente elas achavam que estavam certas naquilo que fazia, era exatamente os escribas e os fariseus. Jesus constantemente os acusava de viverem de aparência. Jesus dizia: vocês vivem de aparência, por fora é um túmulo caiado, ou seja, a aparência boa, vocês são como um túmulo caiado, ou seja, um túmulo pintadinho, bonitinho, mas dentro abriga algo podre, terrível, mal cheiroso. Jesus, em várias oportunidades, pronunciou sobre eles o ai, né? O ai, ele é muito forte quando nós vemos, quando ele aparece na palavra de Deus, ele traz algo muito urgente, algo muito forte. Jesus dizia: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus, pois são iguais a túmulos caiados. Mas pela forma, queridos, que eles recebiam essa repreenda de Jesus, eles achavam que estavam procedendo corretamente. Para eles, tudo estava certo. Eles estavam vivendo de aparência, mas para eles estavam vivendo corretamente. Isso se dava porque o diabo havia cegado-os a respeito dos verdadeiros propósitos de Deus. Eles não conseguiam enxergar o verdadeiro propósito de Deus para a vida do ser humano. Por isso eles achavam que tudo que eles faziam estava certo. Mas Jesus disse: vocês vivem de aparência. Vocês vivem de aparência. Isso se dá porque o diabo, na verdade, ele desvia, queridos, o nosso olhar do verdadeiro padrão de Deus para as nossas vidas. Seus propósitos, Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida, Deus tem um padrão para a minha vida, um padrão para a tua vida. Ele desvia o nosso olhar da santidade de Deus. E aí então nós passamos a viver um padrão semelhante ao meio onde nós estamos vivendo. E com isso, perante Deus, nós estamos vivendo uma vida de aparência. E Jesus olha e diz: ai de você, ai de você. Nós podemos ver claramente essa atitude na parábola do fariseu e do publicano, que Jesus registrou lá em Lucas 18, 9 a 14, que os irmãos conhecem muito bem, quando os dois sobem no templo para adorar a Deus. E a palavra de Deus diz que o publicano, ele, diante da presença de Deus, ele não tinha coragem nem de olhar para o santuário, porque ele dizia: eu sou pecador, eu sou indigno. Já o fariseu, aquele a quem Jesus dizia: vocês vivem de aparência, ele chega e batia no peito e dizia: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a este homem, a esse publicano, pecador, eu não sou igual a ele. Ou seja, eles viviam de aparência e entendiam que essa aparência, que isso era normal, correto, porque eles desconheciam o propósito de Deus para a vida deles. Queridos, para as pessoas da igreja, essa ideia de morta, né, talvez, né, nem passe pela cabeça. E é exatamente isso que é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A primeira grande lição que nós aprendemos aqui é quando nós vivemos uma aparência de quem está vivo, mas está morto. É exatamente isso que Jesus falou para a igreja de Sardes, né?
Quem estudou conosco o Apocalipse, as 7 cartas, sabe muito bem que Sardes era uma cidade pequena, mas muito rica, que ficava na Ásia, mais conhecido na época como Ásia Menor. E ali, naquela cidade, pequena, porém rica, existia uma igreja cristã. Haviam pessoas que se reuniam em nome de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo então olha para esta igreja e lança sobre ela um pesado julgamento. Diz o seguinte: tens nome de quem vives e está morto. Tem nome de quem vive, mas está morto. Esse, queridos, é o julgamento de quem não se engana, de quem não conhece além das aparências, de quem enxerga aquilo que está por detrás das máscaras, né? Nós temos a experiência hoje de andar de máscara, e muitas vezes você não reconhece uma pessoa. Recentemente uma pessoa lá em Minas disse: pastor, o senhor está me reconhecendo? Eu falei: não. Aí ela fez assim com a máscara e falou assim: agora já sei quem você é. Jesus, nós não precisamos tirar a máscara, Ele conhece o que está por trás das máscaras, Ele conhece o mais profundo do nosso ser, e a forma como Jesus lança sobre aquela comunidade o seu julgamento, dá para entender que é um julgamento diferente daquele que era a visão humana a respeito daquela igreja, porque ele diz: você tem aparência de quem vive, tem aparência de quem vive. Provavelmente, queridos, as pessoas da igreja de Sardes, aquela igreja que dizia que estava viva, dizia porque vivia de aparência, ou seja, eles tinham um endereço, eles tinham um nome, eles reuniam regularmente. Então, ao que tudo indica, eles achavam que por ter tudo isso, eles estavam vivos, porque reuniam, eles estavam vivos. Mas Jesus diz a essa igreja: vocês estão mortos, não fisicamente, vocês estão mortos espiritualmente, vocês não estão conseguindo enxergar a verdadeira situação em que vocês encontram perante Deus. É provável que os cultos e reuniões fossem bastante animados, quem sabe, né? Grandes expressões de louvor, muitos cânticos, pregação, tudo isso dizia que aquela igreja era uma igreja viva. Porém Jesus diz: nada disso, para mim vocês estão mortos. Ninguém podia imaginar que uma igreja daquela estava morta, mas o verdadeiro e o veredito de Jesus foi: você está morta, você só tem a aparência de quem vive, mas você está morta. Há duas grandes realidades que Jesus nos alerta neste versículo, que diz: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Nesse versículo, quando Jesus se refere a essa igreja, dizendo: olha, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A palavra íntegra significa que não tem mistura, nada foi misturado, é puro, é integral, é puro. Mas duas grandes realidades Jesus nos alerta neste versículo, a mim, a você e a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Para Deus importa mais a qualidade daquilo que fazemos do que a quantidade. Mais vale a qualidade do que a quantidade, né? Diferente foi o julgamento que Jesus lançou sobre a igreja de Filadélfia. Olha para vocês verem, o que Jesus falou
para a igreja de Filadélfia. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens poucas forças, entretanto guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Filadélfia era uma igreja pobre, sem força, uma igreja pequena, mas Jesus olha para aquela igreja e diz: olha, eu estou satisfeito com você, porque eu conheço as tuas obras, sei que você é fraca, sei que você é uma igreja pequena, mas eu tenho colocado diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas você guardou as minhas palavras e vocês não negaram o meu nome. Olha para você ver, queridos, uma igreja pequena, fraca, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, uma igreja forte, vibrante, viva e não morta. E Jesus diz: sabe por que ela era vibrante, viva e não morta? Porque aquela igreja guardava a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus significa andar segundo a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus significa seguir o padrão de Deus. É isso que Jesus está falando. Vocês observam os meus mandamentos, as minhas ordens, a minha palavra, e vocês não negaram o meu nome. Talvez para nós que vivemos num país livre, é difícil entender essa questão da grandiosidade disso, porque nós não somos perseguidos. Eu digo que o crente no Brasil é perseguido somente pela preguiça e a indolência. Só pela preguiça e a indolência. Porque do contrário, nada impede ele de vir à igreja, de ser assíduo, de ter compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Aqui nós nos reunimos como igreja de Jesus Cristo, mas quando eu saio daquela porta para fora, eu continuo sendo igreja de Jesus Cristo, porque não é esse lugar aqui que é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo sou eu, é você. A Bíblia diz que eu sou santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, casa de Deus. Você é santuário do Espírito Santo, você é casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Que coisa terrível, uma igreja que vivia de aparência, uma igreja morta para os verdadeiros propósitos de Deus, uma igreja morta para os desafios de Deus. Nós precisamos entender muito, porque infelizmente no tempo que nós estamos vivendo, parece que há muitas pessoas que imaginam dessa forma. A igreja não é um clube, mas sim a agência do reino de Deus aqui na terra. Infelizmente, nessa era que nós estamos vivendo, muitas pessoas fazem da igreja um lugar como um clube, onde você vai e não assume compromisso, vai embora para casa, você usufrui do que oferece lá, vai embora para casa e volta no outro domingo e vai embora para casa. Mas, queridos, igreja não é um clube, igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. Segunda lição que nós aprendemos nesses dois textos: a aparência de cristianismo, mas Jesus está do lado de fora. Laodiceia era um grande centro comercial daquela época, grande centro comercial, e também nessa cidade, que era um grande centro comercial, importantíssima no Império Romano, tinha lá uma igreja cristã também, que também se reuniam, como a igreja de Sardes, como a de Filadélfia, como a de Pérgamo, igreja real, que vivia exatamente aquilo que Jesus descreve no livro do Apocalipse. E no final de todas as cartas, duas coisas é normal. Primeiro ele diz: conheça as suas obras, para 7 igrejas. E no final de todas as 7 igrejas, para 7 igrejas, ele diz: quem tem
ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Jesus olha também para aquela igreja e diz que ela estava vivendo somente de aparência. Assim como Sardes, Laodiceia vivia de aparência também. Pois vivia um cristianismo sem Jesus. Era uma igreja que vivia um cristianismo sem Jesus. Porque Jesus havia sido colocado para fora daquela igreja. Ele estava do lado de fora daquela igreja, né? Falar de colocar Jesus para fora da igreja parece-nos algo muito forte. E por que não dizer, difícil até de entender. Como que eu posso dizer que uma igreja tem a força para colocar Jesus do lado de fora? Que poder, né, teria essa igreja? Parece soar a ideia de que somos mais poderosos do que Jesus e, portanto, podemos colocá-lo para fora da igreja. Mas, queridos, não é isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto, mas sim que Deus tem a sua vontade para cada um de nós, Deus tem os seus propósitos, e toda vez que nós deixamos de lado a vontade de Deus e os seus propósitos, então deixamos Jesus do lado de fora da nossa vida, das nossas decisões. Quando eu deixo Jesus do lado, ele não participa das minhas decisões, eu estou colocando ele para fora da minha vida, eu estou dizendo que eu não preciso dele. Porque, queridos, Deus só participa dos nossos projetos quando eles estão dentro dos propósitos de Deus. Deus não participa dos nossos projetos quando esses projetos não estão dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Não é porque eu orei, não é porque eu disse, se Deus quiser, que eu trouxe Deus para dentro dos meus projetos. Eu trago Deus para dentro dos meus projetos, quando os meus projetos são de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. Tem pessoas que acham que o simples fato de dizer, se Deus quiser, ou de orar por aquilo, de forma superficial, e aí então está tudo certo, agora é só fazer, é só ir em frente. Mas será que Deus te deu uma resposta, me deu uma resposta a respeito daquilo? Não que sejamos mais poderosos do que Jesus para impedi-lo de nos abençoar, mas porque Ele é verdadeiro, justo e imutável. Por isso, é que Ele não vai nos abençoar se os nossos projetos, se o padrão de vida que eu sigo, não for os projetos de Deus, não for a vontade de Deus, não for o padrão que Deus tem para a minha vida, Ele não vai fazer parte da minha vida, Ele não vai fazer parte dos meus projetos. Jesus jamais aprova ou torna-se cúmplice daquilo que o homem faz diferente daquilo que é o propósito de Deus. Ele não vai ser cúmplice de projetos nossos, que não é segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Laodiceia, a igreja de Laodiceia, havia colocado Jesus para fora, porque ela andava em desacordo com o propósito de Deus. Ela vivia, assim como a igreja de Sardes, ela vivia de aparência, mas não era verdadeiro aquilo que ela dizia ser. Terceira coisa que eu quero falar com os irmãos é o conselho de Jesus para aquelas duas igrejas. Jesus diz o seguinte: arrepende-se, vigie e seja zeloso. Primeiro é o arrependimento. E o arrependimento, como eu falei quinta-feira, aliás na sexta-feira, arrependimento é mudança de mente, é a metanoia, o processo, é a palavra grega que significa a mudança de mente.
a mudança de propósito. Então Jesus está dizendo o seguinte: arrepende-se, muda de mente, reconheça o erro, peça perdão, se reconcilie com Deus, porque Isaías 59, 1 e 2, que é muito conhecido, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de tal maneira que Deus não ouve a minha oração e nem me abençoa. E nem me abençoa. Arrepende-se, muda de mente, começa a enxergar com os olhos de Deus, comece a enxergar do ponto de vista de Deus. Vigie, por quê? Porque o diabo quer que eu e você vivamos de aparência, porque isso agrada o diabo. Porque Jesus olha para nós e diz: olha, você não está agindo como eu quero. E o diabo dá risada, porque ele quer que eu tenha uma vida de aparência. E seja zeloso. O que é zeloso? Cuidar. Cuidar da vida espiritual. Cuidar da nossa espiritualidade. Preocupar com a nossa espiritualidade. Jesus disse que eu devo buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É ter uma vida guiada pelo reino de Deus, uma espiritualidade no padrão do reino de Deus. Então ele diz: seja zeloso, cuide da sua vida espiritual, cuida da tua espiritualidade. Quando nós estudamos, querido, a história de Israel registrada na Bíblia, vemos que Deus, antes de trazer o seu juízo sobre o povo, ele primeiro avisava e chamava-os ao arrependimento e à mudança de vida. Nenhuma vez o juízo de Deus veio sobre o povo de Israel e veio sobre a igreja de Jesus, sem que Deus levantasse primeiro profetas, homens de Deus que dizia: está errado, se você não mudar de atitude, vai vir algo terrível sobre você. Nunca Deus trouxe juízo sobre o seu povo sem que antes avisasse. E eu tenho dito que essa pandemia é um recado de Deus não só para o mundo que vive mergulhado na podridão do pecado, da imoralidade, mas é um recado também para a igreja. Deus não está satisfeito com a igreja que muitas vezes está vivendo de aparência, como clube. Deus continua com o mesmo padrão hoje com a igreja, né? Nunca poderemos dizer que fomos surpreendidos com o juízo de Deus. Ele avisa. Então, antes que o juízo de Deus nos alcance, precisamos ouvir a voz de Deus. Eu quero concluir dizendo: hoje, como naquele tempo, nós corremos o risco de estar vivendo a mesma situação, uma igreja morta e tendo Jesus do lado de fora. Corremos o risco de estar errado na nossa avaliação, tanto da nossa vida individual, como a nossa vida em comunidade. Deus conhece essa igreja, e Ele conhece também cada um de nós, e Ele sabe o que se passa com cada um de nós, e nós jamais poderemos enganá-lo. E Ele tem um julgamento para cada um de nós. Quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele diz o seguinte: eu conheço o que você faz. E aí então Ele diz: o que eu faço e o que você faz. E a exemplo desses aqui, Ele diz: olha, Ele tanto pode dizer o mesmo que Ele disse à igreja de Filadélfia, como Ele pode dizer o que Ele disse à igreja de Pérgamo, à igreja de Sardes e à igreja de Laodiceia. Eu preciso entender onde eu estou nesse julgamento de Jesus. Onde eu estou nesse julgamento de Jesus? Qual será o seu veredito para a minha vida como crente e para a vida
do irmão. Só você pode dizer. Se Jesus hoje estivesse olhando para você como olhou para aquelas igrejas, e Ele está olhando para mim e Ele está olhando para você, o que Ele diria a meu respeito e o que Ele diria a teu respeito? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê a unção que esclarece a nossa mente a respeito de quem eu sou na presença de Jesus. Deus nos abençoe. Os irmãos do louvor. Nada igual.
misericórdia e inunde o nosso coração da sua graça. Amém? Humildade colocou jardim em mim.
como é bom, Senhor, estar na Tua presença, estar na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, meu Deus. E sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor realmente tem exortado o Teu povo, ó Pai. E que esses momentos de louvor e adoração, Senhor, cheguem, ó Pai, ao Teu trono de glória, Senhor, como gratidão, Deus, porque o Senhor tem nos segurado firmemente pelas nossas mãos, o Senhor tem nos colocado em pé, ó Pai, permitido, Senhor, que caminhamos às vezes por vales profundos, ó Pai, mas o Senhor é o Deus do alto, o Senhor é o Deus da montanha e o Senhor é o Deus do vale. E é este Deus a quem nós cultuamos, e é esse Deus a quem nós servimos, e é este Deus, ó Pai, é que nós levamos o nosso canto de adoração, porque Tu és o Deus dos deuses, ó Pai, Tu és o Deus do impossível, ó Pai. Tu és o Deus, ó Pai, que por amor, Senhor, às nossas vidas, mesmo sendo tão pecadores, ó Pai, e ofereceu o Teu Filho Jesus para que os nossos pecados fossem, ó Pai, perdoados, ó Pai, e nos remiu, Senhor, e nos lavou, Senhor. E, ó Pai, que possamos seguir, ó Pai, firmemente, Senhor, sabendo, ó Pai, que pela graça é o Senhor que tem nos resgatado, Deus. Recebe, ó Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor, pois nós somos gratos pelo muito que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai, mesmo sendo falho e pecadores, ó Pai, mas o Senhor nos perdoa, Senhor, e somente o Senhor pode nos perdoar, Senhor, e sabemos que somos livres, ó Pai, porque o Senhor remiu os nossos pecados, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Se algum dos irmãos presentes trouxeram seus dízimos e ofertas, por favor, venha à frente, deposita aqui na mesa. Nós não estamos usando o gasofilaço exatamente para evitar problemas com relação à contaminação, né? Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, por favor, venha à frente e deposita na presença de Deus. Nós temos irmãos que têm feito o seu depósito, né, no banco, transferência, e nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, né, pela vida dessas pessoas, né, porque são pessoas que têm seu trabalho, que têm a sua renda, por isso pode dar o seu dízimo e a sua oferta. Pediu o presbítero Luiz Roberto que ore a Deus por esses dízimos e por essas ofertas. Amém, Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém e amém. Queridos, próximo domingo, nós damos sequência à nossa escola dominical, né? Interrompemos hoje por causa da eleição. Então, próximo domingo nós teremos a nossa escola dominical às 9h30. Domingo próximo passado, eu estudei com os irmãos aquilo que Jesus falou a nosso respeito, né?
ele disse: vós sois o sal da terra. Domingo que vem nós vamos dar sequência quando Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Qual a implicação disso na minha vida, na tua vida? Que Jesus quis dizer com essas palavras, né? A meu respeito e a teu respeito, né? Quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico. Eu tive vários problemas com a internet, né? Me deu uma canseira, aí eu troquei de operadora e agora está resolvido, né? Nós não temos mais problema com respeito à questão da internet. E continuamos com o nosso culto presencial às 18 horas. Tá? Então, próximo domingo, 18 horas, nós nos reunimos aqui novamente, para a glória do nosso Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vou orar e depois quero abençoar a vida dos irmãos. Pai querido, santo, bondoso e misericordioso, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pelos momentos preciosos que o Senhor nos permitiu passar, Senhor Deus, reunidos como povo de Deus. Nós Te louvamos porque sabemos que é do Senhor que vem essa bênção, porque ficamos tanto tempo longe uns dos outros, e agora o Senhor nos dá esse privilégio de podermos nos reunirmos novamente, não todo o Teu povo, mas uma parte do Teu povo. Te damos graça, Te louvamos e bendizemos, e pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que haja muita paz, que haja harmonia e graça, Senhor Deus, sobre os lares da Tua igreja, que o Senhor traga sobre os lares da Tua igreja as Tuas ricas bênçãos, Pai querido, que o Senhor visite cada um do Teu povo, cada um tem uma necessidade, e eu peço que o Senhor seja na frente de cada um nessa semana, rompendo os obstáculos, Senhor Deus, que o inimigo possa colocar diante de nós, quebrando, Senhor Deus, todas as barreiras, meu Pai, para que possamos andar firmes na Tua presença, firmes dentro do Teu propósito, firmes naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu louvo a Ti, eu adoro a Ti, eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde nesta semana, que nessa semana o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, agora e até a volta gloriosa de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Amém e amém. Está encerrado. Infelizmente não podemos ter o nosso cafezinho, o nosso bate-papo. Eu quero agradecer aqueles que estão nos visitando nesta noite, né? Quero agradecer o Natan, que nos visita nessa noite, a Regiane e o Gabriel, né? Já há uns anos atrás eles vieram à nossa igreja, estão retornando. Deus abençoe ricamente a vida de vocês e muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente hoje nós não temos como bater o papo, mas em breve, com a graça de Deus, tudo vai voltar ao normal, pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Deus te abençoe e uma boa semana.